Fala, molecada, tudo certo? Bom, vamos lá. Falando sobre centro de massa e equilíbrio. O que é o meu centro de massa? Centro de massa seria o ponto onde toda a minha massa do meu corpo está sendo concentrada, certo? Geralmente a gente trabalha com corpos que são uniformes. O que significa um corpo uniforme? A densidade dele é igual em todos os pontos dele, o volume é igual, ele é homogêneo, né, que nem eu disse, e simétrico. Todos os lados correspondentes, em suas vertentes, são simétricos ao outro lado. Por exemplo, você divide um cilindro no meio. Esse lado aqui, no caso, esse lado de cá, é igual ao lado de cá. São simétricos. Bom, falando de um corpo que ele é não uniforme. Por exemplo, um anel, que eu disse de exemplo de 5 gramas, o centro de massa dele não fica no centro. Já no uniforme, sim. Por que não fica? Porque no centro dele, que é aqui, ó, não tem massa. A massa dele está só concentrada nas bordas. Então, o centro de massa dele não dá para dizer que é 100% dentro dele, entende? Se fosse um anel que fosse fechado, não seria um anel. Por isso que é o nome, o anel ele não tem como ter o centro de massa no centro. E também nem sempre vai ser bem distribuído. Pode ser que ele seja aqui, pode ser que ele seja aqui. Por quê? Varia se o seu anel tem algum detalhe. Geralmente o pessoal coloca diamante, alguma coisa assim. Muda o centro de massa do seu anel. Coordenada do centro de massa em um corpo homogêneo vai ser sempre metade das suas coordenadas. O centro de massa em x vai ser metade da minha coordenada em x, que ele está aqui. Lembra, aqui é zero no meu plano cartesiano, por exemplo, e aqui é 1. A metade vai ser em meio, então aqui é meio e aqui é meio. A mesma coisa vai ser aplicada para o meu y. O centro de massa em y vai ser o y sobre 2. Aqui, ó, y sobre 2 e y sobre 2. Bom, calcular o centro de massa. Geralmente a gente calcula o centro de massa quando a gente trabalha num sistema de corpos, isolado assim. Porque faz mais sentido do que calcular em um corpo só. Mas, bom, localização do centro de massa. Primeira coisa que a gente deve fazer é definir um referencial através do nosso plano cartesiano, em XY ou XYZ. Aí varia do que você está trabalhando. Bom, eu coloquei um corpo de massa 3 quilos. Na coordenada menos 2 e 2, eu coloquei um corpo 2 de massa 5 quilos. Na coordenada 3 e 1. Como a gente calcularia o centro de massa? O centro de massa ele possui as coordenadas centro de massa em x e centro de massa em y. Como calcularemos o centro de massa em x? Bom, pegaremos a coordenada em x do nosso primeiro corpo, multiplicaremos pela massa do primeiro corpo, mais a coordenada em x do segundo corpo, vezes a massa do segundo corpo, e o somatório da nossa massa, da massa 1 com a massa 2. E vamos chegar nesse resultado. A mesma coisa vai ser aplicada em y, correto? E assim a gente vai chegar na nossa resposta, que é o centro de massa 9 sobre 8 e 11 sobre 9. Isso dá para ser dito de forma genérica, que o centro de massa em x é o somatório das nossas coordenadas de cada corpo vezes a massa de cada corpo dividido pelo somatório das nossas massas. Acho que eu não lembro se eu escrevi aqui. Não escrevi, vou escrever aqui agora. Aqui, ó. Centro de massa em x de maneira genérica, que varia, o nosso n varia de 1 até um valor x, sei lá, da nossa coordenada em x. Vou botar i aqui, né? Varia o xi vezes a massa do nosso corpo, dividido pelo somatório, que vai variar igual, do somatório das nossas massas, correto? A mesma coisa vai ser aplicada em y. Vai ser meio complexo de entender, mas é uma coisa fácil. É só você seguir a mesma lógica do que esse outro aqui, mas com outro corpo. É como se você somasse o terceiro corpo aqui também. Bom, vamos lá. Densidade superficial. A densidade em si ela é um conceito meio vago que geralmente as pessoas não explicam direito. O que seria densidade? Densidade é a concentração de algo em algo. Por exemplo, você tem um quadrado. O quadrado ele é uma figura plana, ele é uma figura 2D, ou seja, só tem x e y. A única maneira de a gente saber a densidade dele é se a gente pegar uma quantidade de massa por uma quantidade de área. Por exemplo, eu quero saber quanto de massa tem nessa areazinha desse quadrado. Então, nossa densidade vai ser a massa pela área. É a massa concentrada aqui dentro pela área. E isso vai acabar dando a nossa densidade. A mesma coisa quando a gente trabalha com a densidade volumétrica,
que a gente usa em um corpo de 3 dimensões, que a nossa densidade é igual a massa pela quantidade de volume. A gente quer saber quanto de massa tem concentrado naquele volume específico assim. A gente trabalha geralmente num cilindro ou numa esfera, esse tipo de coisa. E a gente pode associar com o centro de massa, que até fica mais fácil de calcular, né? Bom, como a gente disse, a nossa massa do corpo vai ser a densidade vezes a área do nosso corpo. E aqui, ó, esse centro de massa, a nossa massa é igual a isso aqui. Então, a densidade do corpo vezes a área 1 vezes a coordenada 1. A mesma coisa para o corpo 2. E a gente fazendo as mesmas coisas aplicando, né? Tudo bonitinho. A gente pode isolar a nossa densidade, cortar e vai chegar nessa fórmula. De maneira mais genérica. É um jeito de a gente calcular o centro de massa de uma figura plana que a gente tem somente a área e a coordenada do nosso corpo, né? Bom, vamos lá. Coloquei 2 exemplos aqui, que geralmente pode cair na prova. Calcule o centro de massa de um retângulo, sabendo que a sua altura em eixo y é de 2 metros e a sua base x é de 4 metros. Vou pegar aqui um retângulo. Eu estiquei pra caramba aqui, mas tá bom. Vamos lá. Ele disse que tem 2 metros de altura e 4. Bom, por se tratar de um retângulo só, uma figura só, né, nada demais, a gente pode acabar adotando o nosso centro de massa como as metades dos seus eixos. Então o centro de massa em x, o nosso x aqui, botar o referencial aqui, ó. Esqueci de colocar o referencial, tem que lembrar do referencial. Ó, peraí. Coloca o nosso referencial aqui na ponta. Odeio esse negocinho horrível, cara. Aqui, ó. Esse aqui é o nosso y. Esse aqui é o nosso x. E aqui é o ponto 0, 0. Então, pra cá, ele andou 4. Então, 4 é o x do nosso corpo. Então, a gente divide por 2. Vamos ter que o centro de massa em x é 2. A mesma coisa para o y. Centro de massa em y. Ele andou somente 2. 2 aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente pega na metade, que é o y sobre 2. Isso é igual a 1. Então, a coordenada do nosso centro de massa vai ser igual a 2 e 1. Não pode botar igual aqui, peraí. Botar assim. A coordenada do centro de massa é 2 e 1. Beleza. Vamos agora para um mais complexo, assim. Então, a gente está trabalhando em um corpo que tem várias figuras planas. Quando a gente tem um corpo assim, o que a gente recomenda? Vamos estabelecer o nosso referencial. Eu vou fazer de outra maneira que fica melhor. Que eu não gostei de usar o pronto do próprio programa. Deixa ele retinho aqui. Fazer a mesma coisa pro x. Ó, tá retinho, hein? Pelo amor de Deus. Aqui. Aí, tá bom. Botamos os nossos referenciais. Geralmente a gente sempre coloca na ponta da figura, certo? E aqui é o ponto 0. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos dividir esse corpo em 3 figuras planas, pra gente poder calcular e ficar mais fácil. Então aqui, ó. Vamos dividir esse aqui e esse aqui. Agora a gente vai aplicar esse conceito que eu falei da área, certo? Dessa áreazinha. Deixa eu mudar aqui. A gente calcular o centro de massa dele. Vamos lá. Ó, vamos se tratar do corpo 1, que no caso esse retângulo aqui. 1, o 2 e o 3. Vamos lá. Em relação em x do referencial até a ponta que ele toca, ele tem 20. Então, o centroide que a gente fala, né, a metade dele no x vai ser 10. Mas vamos calcular a área primeiro. A área desse retângulo aqui vai ser a base vezes a altura. Base 50, a altura 20. Ou a gente bota 20 como altura ou 20 como base, tanto faz. 20 vezes os 50, isso é igual a 1000. Beleza. O centroide, que significa mais ou menos a gente achar o centro de massa da nossa figura. O centro de massa dessa figura aqui, vou chamar como x1, vai ser a metade do nosso x, que no caso é 20. Então vai ser o 20 sobre 2, isso vai ser igual a 10. A mesma coisa para o nosso y1. O nosso y é 50, a gente pega na metade é 25. É 25.
Beleza. Vamos lá agora. Falando no nosso corpo 2, correto? Nosso corpo do 2, corpite 2, cadê? Deixa eu ver aqui, ó, corpo 2. A altura dele é 20 e a base é 40. Mas vamos lá, concordam comigo? Vamos calcular a área primeiro, né? A área é 20 vezes 40. 40 vezes 20. Vou dizer muito feio isso aqui. 40 vezes 20. Isso aqui vai dar 800. Beleza. Vamos querer calcular o centroide em x do nosso corpo 2. Aqui, vamos pegar metade dele, né? Então aqui é 20. Correto? 20. Mas vocês concordam comigo que sempre tem que estar relacionado ao referencial? Então tem que ser a distância daqui até o centroide. E aqui, então, é 20. Então, o x2 desse retângulo vai acabar sendo 20 mais 20, que é os meus 40. Então, pode dizer, ó, o centroide é 40 sobre 2, mais o 20, que é a distância que falta para o referencial. Isso vai acabar sendo 40. A mesma coisa vai ser aplicada em y. No caso de y, não tem nenhum diferencial. Então, o y ele é mais fácil de ser trabalhado. A gente só divide ele pela metade. O nosso y dele é 20, então 20 sobre 2 vai ser igual a 10. Beleza, vamos para o corpo 3. O corpo 3 está aqui, ó. Vamos calcular a área dele. Vou usar como base 20, e a altura é 40. Então faremos a área como 40 vezes 20. Isso vai acabar sendo igual aos 800 de novo. Beleza. Vamos lá, vamos calcular o centroide em x dele. Lembra que o centroide é a metade, então aqui é 10. Porém, a gente tem que fazer em relação ao centro de origem, a distância. Então aqui, ó, essa distância vai ser o 10 mais o meu 40 mais o meu 20. Então aqui, ó, x3 é igual o centroide, que é esse aqui, ó, 20 sobre 2, mais o 40 daqui, mais o 20 dessa distância. Isso aqui, ó, dá 10, 50, vai dar 70. No y não tem diferença, então a gente só pega a metade da nossa altura, que é o 20. Eu vou colocar como 40 sobre 2 para poder ficar mais fácil de vocês entenderem. É 20. Beleza. Calculamos as coordenadas de cada um. E agora é só a gente calcular o centro de massa. Como que a gente calcula o centro de massa? Vamos lá, em x. Vou fazer o x centro de massa. A gente falou que era o somatório das áreas, então somatórios de AI, xi, pelo somatório de todas as minhas áreas. Vamos calcular o somatório das áreas já também. As áreas totais, vamos botar a área total, vai ser essa área 1000 aqui, mais essa área 800, mais essa área 800. 800 com 800 é 1600, correto? 1600 com 1000, 2600 é a minha área total. Deixa eu ver se eu não falei nada errado, né? 1600 é minha área total. Agora é só a gente aplicar. A gente já sabe a área de cada um e as coordenadas de cada um. X do centro de massa vai ser igual a área do meu primeiro. A área do meu primeiro é 1000. Então eu vou fazer 1000 vezes a coordenada dele em x, que a gente falou que era 10. Certo? Vamos somar com a área do segundo, que é 800, vezes a coordenada em x do meu segundo, que é o 40. E a mesma coisa para o meu terceiro. 800, que multiplica o x, que é 70. Dividir isso pelo somatório das nossas massas, que eu calculei como 2600. Eu não vou fazer o cálculo agora, porque senão vai ficar muito extenso. O objetivo é só mostrar como se faz. A mesma coisa vai ser aplicada para o meu y. Y centro de massa vai ser igual. A área dele, eu já comentei, vai ser a área do meu primeiro, que é 1000, vezes o y que eu calculei dele, que é 25. Mais a área do meu segundo, que é 800, vezes o que eu calculei em y, que é 10. Mais a área do meu terceiro, que é 800, vezes o y que eu calculei, que é 20, dividido pelo somatório das áreas, que é 2600. E ao você realizar essas contas, você vai saber exatamente
qual é a coordenada do seu centro de massa. Perfeito? É exatamente assim que você faz. Bom, vamos para o próximo tópico agora. Tipos de equilíbrio. Vamos lá. Existem 3 tipos de equilíbrio de um corpo. Ou o seu corpo pode estar estável, instável ou indiferente, o que significa que ele está estável. Mesmo que aconteça alguma força aplicada nele, o corpo sempre vai voltar para a posição inicial dele e ele repousa, que é a posição de equilíbrio. O instável, ele é... se você tem uma força aplicada nele, ele vai embora o mais longe possível da sua posição de equilíbrio inicial. Ele nunca volta. E indiferente é quando você tem ele numa posição X de equilíbrio, você perturba ele e ele vai numa posição X', ou X2 de equilíbrio. E ele acaba não mudando nada. Por exemplo, aqui, se você fizer uma força para ele subir aqui, uma hora ele vai voltar e parar no mesmo ponto. Se você aplicar uma força nesse corpo aqui e jogar ele para baixo, ele nunca vai conseguir voltar para essa posição de volta aqui. A não ser que ele entre em órbita, né? E mesmo assim, se ele entrar em órbita, ele nunca para. A mesma coisa aqui, ó. Ele está numa posição X. Essa aqui é instável, essa aqui é estável, essa aqui é indiferente. Esse aqui é a posição de equilíbrio X. Se você aplicar uma força para ele, ele vai parar aqui de novo numa posição X2. E essa aqui acaba sendo a nossa nova posição de equilíbrio. Vamos lá, equilíbrio em alavancas. A gente vai remeter o conceito de torque, que seria a nossa força, o nosso vetor de força que faz o corpo girar. Uma alavanca sempre vai estar em equilíbrio quando ela está exatamente no centro de massa do nosso sistema. Vamos lá. A gente sempre usa o exemplo da gangorra, né? A gangorrinha que a gente brinca quando era criança. E é exatamente isso. Coloquei o nosso referencial em X aqui, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei muito aqui, ó. Não tem como fazer. Eu coloquei o 0 muito depois da ponta. Mas tá bom. Aqui são as coordenadas no plano cartesiano somente em X, adotando o X como positivo para a direita. Então o meu corpo 20 ele está na coordenada 3, o centro de massa está na coordenada 4 e o nosso outro corpo 5 está na coordenada 8. Aí a gente pode fazer a comprovação que o corpo está em equilíbrio, exatamente no centro de massa, calculando o centro de massa. Então a gente pega a massa do nosso primeiro corpo, vezes a coordenada do primeiro corpo, mais a massa do segundo corpo, vezes a coordenada do segundo corpo, e o somatório das massas. Vai acabar resultando no 4, que é onde exatamente está o seu eixo. O eixo de equilíbrio, ou a gente chama de fulcro, né? Agora, o princípio da alavanca. O que diz o princípio da alavanca? Ele diz que o somatório dos nossos torques de um sistema vai ser sempre igual a 0, quando o seu corpo está equilibrado. Quando o seu corpo está em equilíbrio, o somatório dos torques vai ser igual a 0. O que é o torque? O torque é a força aplicada em um ponto vezes o seu braço de alavanca. O que é cada coisa aqui no caso? Eu utilizo o torque como esse símbolo. Muita gente utiliza esse símbolo para trabalho, mas eu aprendi a fazer com torque nesse símbolo aqui. O torque geralmente faz um negocinho assim, um Rzinho, né? Muitos pessoal usa assim, um Rzinho torto, mas tá bom. Esse aqui é o torque, esse é a força aplicada, pode ser o peso ou outra força, ou até mesmo a própria massa do seu corpo. Como que eu escrevi errado aqui? Ou até a própria massa do seu corpo. O braço de alavanca é a distância da onde a sua força está sendo aplicada até o fulcro, que seria o eixo de rotação. Ou mais exato, se ele está em equilíbrio, do seu centro de massa. Exatamente nesse ponto aqui. Vamos lá. O nosso torque ele vai ser positivo, conforme os padrão que o Capella disse. Quando você tem um sentido horário, ele é positivo. Por exemplo, esse corpo aqui, ó, ele vai descendo no sentido horário. Então o torque dele é positivo. Esse aqui não, ele vai descendo para cá, para cá, para cá. Ele vira anti-horário, então ele é negativo. Vamos comprovar que o corpo está em equilíbrio. O somatório dos torques tem que ser igual a 0. Se isso for verdade, o corpo está em equilíbrio. Somatório dos torques é igual a 0. O torque do primeiro corpo mais o torque do segundo é igual a 0. O torque do primeiro, como ele é um torque negativo, então a gente vem, ó, menos o 20, que é a força, coloquei como a massa, pode ser só a massa. Se estiver trabalhando com peso, você usa peso. Se estiver trabalhando com massa, você usa massa. Ou então alguma outra força em Newton. Vezes o braço de alavanca. Aqui ele está na posição 3, porém o centro de massa é 4. 4 menos 3 dá 1 de distância. É isso aqui. A mesma coisa para o segundo corpo. O segundo corpo tem um torque positivo, né? Ele é positivo. Então a gente vem a força aplicada, no caso a massa é 5, vezes a distância. Ele está na posição 8 das abscissas. E o C de massa está na 4. 8 menos 4 dá 4 de distância daqui.
Então, esse é o nosso braço de alavanca. E se a gente somar, ó, isso aqui vai dar 20, isso aqui vai dar menos 20 com 20 dá zero. E é exatamente isso que é o resumo dessa matéria dele. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.